Eu já estarei respondendo a seguinte pergunta: quem são os 24 anciãos narrados no livro do Apocalipse? Graças a paz, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sola Escritura. E já eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, ative o sininho, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 4, versículos 4 e 9 e 10, tendo por base a Almeida, revista atualizada, diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quando estes seres derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Por muito tempo eu acreditei que estes 24 anciãos narrados nos versículos lidos era a igreja do Antigo e do Novo Testamento. E 24 é o dobro de 12, e 12 tribos de Israel representavam a igreja do AT, e os 12 apóstolos representavam a igreja do NT. Ontem eu estava assistindo o Vejam Só, e estava presente o irmão Marcelo, o hebraísta, o qual, pelos seus argumentos exegéticos, me convenceu de que eu estou equivocado. Os 24 anciãos que estão narrados no livro de Apocalipse são anjos do Senhor e não a igreja ideal. E a exegese a qual eu vou estar hoje demonstrando aos irmãos no vídeo não é minha, mas sim do teólogo George Ladd, no livro Apocalipse, Introdução e Comentário. O mesmo faz essa exegese nas páginas 56 e 57 do seu livro, que teve a primeira edição publicada em 1980. Então o Marcelo Hebraísta fala que George Ladd concorda com esta ideia de que os 24 anciãos são anjos do Senhor. E eu vou apresentar aqui alguns pontos que Ladd falou neste livro que me convenceu de que ele tem razão. Como eu falei, Ladd vem dizer que essa interpretação de que os 24 anciãos é a igreja é uma das mais antigas e representa, segundo essa interpretação, a igreja ideal no céu, antecipando como deverá ser no fim. Mas Ladd continua afirmando aqui na página 57, mas no contexto não há nada que sustente a ideia de que os anciãos representam a igreja ideal. Depois ele até vai falar que alguns pensam que é a igreja arrebatada, mas nós não estaremos entrando neste ponto. Agora começa os argumentos de Ladd. O mesmo afirma. Em Apocalipse 5:8, eles, ou seja, os 24 anciãos, adoram em conjunto o Cordeiro, oferecendo taças de incenso, que são as orações dos santos. Alguém explicitamente identificado como um anjo executa a mesma função em Apocalipse 8, versículo 3. Ou seja, então a mesma função que os 24 anciãos executavam naquela liturgia de adoração a Deus, um anjo executa no capítulo 8. E essa semelhança demonstra de que João está tratando dos mesmos personagens. Agora, analisando Apocalipse capítulo 7, versículos de 13 a 14, quando está narrando
sobre a grande tribulação, o texto diz: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que vestem de vestiduras brancas, quem são, de onde vieram? Respondi-lhe, João falando: meu Senhor, tu sabes. Ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. E aí Lade continua dizendo de que João se dirige ao ancião de uma maneira muito respeitosa como Senhor, título não apropriado para o irmão na fé. Aí outro argumento que Lade apresenta, que na minha opinião é o mais interessante, é o de Apocalipse capítulo 14, versículo 3, em que fala dos 144 mil que, segundo a Bíblia de Genebra, representa o número total dos santos. E, como nós sabemos, os santos constituem a igreja. Mas o versículo, ele apresenta uma separação entre os 144 mil e os 24 anciãos, porque o texto diz: ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil. E o verso 3 começa dizendo: entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ou seja, os santos, a igreja, entoa cânticos diante dos 24 anciãos, o que nos mostram de que o livro de Apocalipse separa os anciãos dos 144 mil. Lá a gente continua utilizando outros argumentos. Afirmando que esses grupos de anjos, esses 144 mil, são grupos de anjos que ajudam a executar o domínio divino no universo. Final da página 57, início da 58. Aí dá alguns detalhes que comparam os anjos aos 24 anciãos. Vestimentas brancas são trajes típicos dos anjos. João 20, versículo 12, Mateus 28, 3, Atos 1, 10, Marcos 16, 5. Paulo se refere a certas divisões hierárquicas dos anjos em termos de tronos, principados e potestades. Colossenses 1,16, Romanos 8,38, Efésios 3,10. Ou seja, se existe uma diferença na hierarquia dos anjos, de acordo com Paulo, nós podemos concluir de que os 24 anciãos são um grupo de anjos. E depois ele apresenta alguns argumentos do Antigo Testamento, mas eu creio que esses aqui já são suficientes para defender a nossa tese. A Elade vem dizer: de maneira que podemos concluir que os 24 anciãos são um grupo de anjos que serve de um tipo de correspondente celestial aos anciãos de Israel. Eu quero aproveitar uma oportunidade para mandar um abraço para o meu amigo Hélio. Estive aqui com ele nesta tarde estudando o Apocalipse. Para o meu amigo Felipe, secretário da igreja, e para o meu amigo pastor André, que hoje nós conversamos pouco, porque ele voltou de viagem, mas hoje ele chegou e saiu rápido. Também para o meu amigo Marcos, do Betel, que veio me emprestar um livro aqui. Que Deus abençoe a todos. Só a Escritura.